Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Singular. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que acho que nunca sai de moda, ele se reinventa e a gente tem muita novidade para conversar sobre a obesidade. E nós temos três especialistas aqui hoje, o doutor Ricardo, a doutora Silvia e a doutora Mariana. Então, eu vou pedir que eles se apresentem para a gente começar o nosso bate-papo. Doutor Ricardo. Eu sou Ricardo Piton, sou endocrinologista pediátrico e trabalho na Clínica Singular. Eu sou a doutora Silvia Lessa, também sou endocrinologista pediátrica e trabalho na Singular. Meu nome é Mariana Costa, eu sou nutricionista infantil e estou com essa equipe na Clínica Singular. Obrigado, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já estava conversando um pouquinho antes do episódio conversar, então, muitos assuntos que a gente já conversou, a gente vai voltar aqui para estar na gravação também. E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode tratar é uma definição, não exatamente uma definição, mas a gente já. A obesidade, ela é considerada uma condição crônica ou ela é um estado passageiro? Excelente pergunta, porque a obesidade, ela é uma condição crônica, né? Ela é uma coisa progressiva, tá? De alta, que persiste com o tempo e ela é complexa. Ela não é correto, não é adequado mais falar que é por uma falta de força de vontade. E é uma condição também multifatorial. A obesidade tem fatores comportamentais, socioeconômicos, fatores ambientais, fatores genéticos e epigenéticos, que hoje em dia se fala muito em Uhum. epigenética, né? Que são aqueles ah, ah, são modificações na expressão de um gene, mas sem alterar a alteração, a estrutura do DNA. Então, respondendo sua pergunta, obesidade sim é uma condição crônica, tá? E progressiva, por isso que requer uma um cuidado, especial. Uhum. E para explicar isso para as famílias, como que elas entendem isso quando elas chegam a vocês? Principalmente quando a gente está falando de crianças, eu acho que existe um entendimento muito difícil também de falar que aquela criança está com uma condição obesa, como é que é o tratamento, como que vocês abordam isso para as famílias? Isso varia muito, porque depende de como a família chega a Uhum. gente. Muitas vezes a família não tem a consciência do estado de saúde daquela criança. E aí a gente pode mostrar pelo gráfico de crescimento, por exemplo, trazendo todo o histórico de desenvolvimento dele com relação a peso, estatura, como ele se comportou num período, explicando de forma clara de que não é um ponto, né, um peso específico e isolado que vai dizer como é o estado nutricional dele. Uhum. Vai trazer também um contexto relacionado à alimentação. Então, qual é o histórico e o consumo daquela criança? Porque como a doutora Silvia falou, a obesidade é uma questão que é multifatorial. Então, eu tenho que olhar de uma forma global para aquele serzinho que Uhum. está inserido dentro de um sistema que é muito maior do que ele. Sim, sim. Então, vai depender muito de como a família ela se posiciona e ela traz esse contexto para a gente. E quando eu perguntei de família, as consultas com crianças normalmente vai a família toda, é só a mãe, é só o pai? Como que isso chega para vocês? Olha, eu vou falar, depois deixar o doutor Ricardo falar, mas a maioria das crianças, elas já vêm encaminhadas do pediatra assistente, Uhum. né? A maioria, ou uma preocupação materna, Sim, geralmente é sim. a mãe, tá? Não é a família toda, é a mãe. Mas o ideal seria que a família toda, né, Fizesse fosse, parte desse processo, né? participasse, mas também às vezes nem cabe no consultório o pai ou os avós, mas sim, então é, e não geralmente é encaminhada do pediatra, e aí a gente vai ver, por exemplo, eu gostaria de falar, depois do Ricardo falasse, porque assim, o diagnóstico da obesidade é clínico, Uhum. você pode ver
o aumento desse tecido adiposo pelo gráfico, né? Sim, sim. Você tem os gráficos de crescimento, onde tem o peso, a estatura, aí você olha naquele momento o peso, né, o índice de massa corpórea, a gente define a obesidade em criança e adolescente pelo IMC, né, o Sim, índice de sim. massa corpórea, é o peso dividido pela altura em metros quadrados, e aí você classificou. Ah, também pode até, um detalhe que o IMC, você pode até ser superestimado se tiver muita massa muscular, mas isso em criança é mais difícil, a gente difícil vê mais que difícil. já está com o tecido adiposo. Então, assim, mas como Mariana, você falou, é bom, eu gosto de pedir a caderneta para ver a evolução daquela Sim, sim. história. Porque um diagnóstico, é muito simples você fazer pelo gráfico, né? Entendi. Mas o que eu quero falar com o Ricardo é como essa conversa para a gente chegar na história da clínica da obesidade. Isso, na verdade, a obesidade, como Silvinha falou, é um diagnóstico clínico. E a gente precisa buscar o histórico médico dessa criança, porque muitas vezes começou muito antes de quando essa criança chegou aos nossos cuidados. Exato. Então, é uma condição muito negligenciada, acredito eu, por colegas pediatras, pelos próprios pais ou cuidadores, muitas vezes vem com os avós também na consulta. E quando a gente informa que essa criança apresenta um IMC plotado nos gráficos compatível com a obesidade, muitas vezes os pais se assustam. Como assim Exato. obesidade? Não é, meu Eles filho chegam não achando tem. que era só tá gordinho, Sobrepeso. né? É só um Isso. sobrepeso. Quando Tá... fala assim, sempre foi gordinho, Aham. a gente quer saber o início, a cronicidade Sim. dessa Quando é esse história. sempre, né? Porque e Ricardo falou, eu lembrei assim, isso aí começa até muito antes da vida do paciente. A gente vai até pergunta a história materna, né? Sim, Como foi a gestação? Aí depois tem o peso do nascimento. Que mais? Os seus próprios pais eram, Exatamente, vou chamar de antecedente gordinhos quando eram familiar, criança também, né? Aleitamento materno. aleitamento materno. Isso. Condições neonatais, se nasceu Exato. pequeno para a idade gestacional, que é um Exato. fator de risco bem importante. Exatamente. Então, toda essa conversa, assim, não se resume só a gente ver um IMC, né? E essa coisa de como é que os pais, às vezes, não aceitam mesmo, assim, seu filho está obeso. Por isso que hoje em dia a gente fala assim, o paciente está com obesidade, apesar de ser uma condição crônica, ela tem um tratamento, né? E é uma Sim, condição sim, que a sim. gente tem que ver vários fatores. E, claro que a gente vai chegar lá, né? Mas eu gosto em pediatria. O bom da pediatria é que eu faço muita prevenção, a gente faz muita prevenção. Sim. Então, quando chega até antes da obesidade, está próxima ali, a gente enfatiza muito dessa prevenção, né? Uma dúvida que surgiu agora é a consulta acontece para a criança. Vocês vão avaliar o IMC da criança. E aí, duas coisas que eu queria saber. Além do IMC, o que mais que é avaliado? E se também é avaliado nos pais. Se por acaso existe isso de você vai lá e o pai ou a mãe, ou quem foi na hora, existe uma avaliação também dele mesmo para saber, olha, é algo que é uma tendência que está na família ou não é? Na verdade, Léo, a consulta pediátrica, ela envolve sempre os pais. Exato. A gente sempre precisa saber dados antropométricos, a estatura do pai, a estatura da mãe, para calcular a estatura-alvo, para entender se essa criança tem uma obesidade, mas com estatura tendendo a ser mais elevada, o que pode nos sugerir mais fatores exógenos, ou uma estatura abaixo do canal familiar, que pode nos sugerir para causas endócrinas ou sindrômicas, genéticas. Então, sim, a família sempre é acionada e sempre o atendimento é muito global. Exato. E aí, pegando esse gancho de Rick, a questão do hábito da família. Algo que sempre tem na minha anamnese, por exemplo, é o que existe na dispensa da família. Sim, sim. Porque o que existe na dispensa na família é o que vai estar no dia a dia daquela criança. Porque a criança não vai ter alimentação diferente dos pais. Sim.
Então, é justamente o Não é ela que reflexo sobe lá da... para pegar a comida, né? Para preparar a Não, comida ela dela. só vai encontrar o que está disponível. Ela só vai acessar o que for dado a ela, seja em forma de valor, em Uhum. dinheiro para ela comprar na cantina, um lanche, aonde for, seja Sim, dentro da sim. própria casa. Então, a criança vai acessar aquilo que é disponibilizado. Então, a Uhum. parte de alimentação, além de toda a história que Silvia trouxe, que Rick trouxe, também tem a parte da alimentação da família. Exatamente. Ricardo falou envolve os pais, né? E durante a consulta, essa pergunta de ah, antecedentes de obesidade na família, Uhum. às vezes a gente pergunta dos tios, dos avós, Uhum. mas Sim, assim, sim. a hereditariedade é altamente preditivo de obesidade. Ou seja, se um dos pais tem obesidade, o risco de obesidade nos filhos é de 50%. E se os dois têm obesidade, o risco pode chegar até de 80%, Uhum. tá? Então, você pergunta, Sim, sim. esse antecedente é muito importante, mas não é uma coisa tá condenado, né? Entendi, Porque entendi. é Ah, assim, como é você não pode ser multifatorial, fatalista na hora, exatamente, na a consulta também, genética né? Na tem o hora seu de. papel, mas você vai olhar O ambiente. o ambiente, né? Sim. Esses hábitos alimentares da família, que a criança tem acesso ao que é dado pelos pais. Uhum. É muito importante. E o tipo, o estilo de vida, Isso. né? O estilo de Uhum. vida que deve ser desde cedo formado assim, estimulado com o estilo de vida, a mudança do estilo de vida. Por mais que seja muito difícil se implementar, eu sempre gosto de enfatizar que não existe nenhum tratamento de obesidade efetivo se não tiver mudança do estilo de vida, Uhum. né? É um pilar Exato. fundamental, porque quando a gente chegar na etapa, a gente está ainda decorrendo do assunto, quando chegar sobre tratamento farmacológico, que Sim. muito se fala Uhum. hoje, se não tiver a criança inserida nessa mudança do estilo de vida com um, uma educação nutricional, com atividade física, Uhum. né? A parte psicológica, mental também sendo cuidada, não vai ser eficiente esse tratamento. Isso é um Isso. assunto tratado com a endocrinologia também, né? Isso é uma pergunta, inclusive, que antes de eu ir no endocrinologista, eu tinha uma visão preconceituosa, que eu também tinha antes de ir no psiquiatra, por exemplo. Porque o que eu pensava é, se eu for no endocrinologista, só vai conversar comigo sobre tomar uma medicação. Então, se não é o meu estilo de vida, vou começar com a Nutri, então. Mas não é só na Nutri, eu acho que o endócrino também ele passa existe essa conversa também, né? A gente trabalha em equipe, na verdade. Como o Silvinha falou, para dar certo, precisa da equipe. Uhum. O endocrinologista precisa do nutricionista. Então, Mari precisa fazer parte de nossa equipe para dar certo. Precisa do educador físico, Exato. Do precisa do psicólogo. psicólogo. Eu costumo falar que a obesidade bem tratada precisa de 5 pilares. Os 5 pilares são exercícios físicos, Uhum. padrão alimentar dentro de uma orientação nutricional com especialista, precisa de educação. Educação significa o quê? Conhecer sobre a sua condição clínica, conhecer o Exato. que é obesidade, conhecer o Uhum. que é alimentação saudável, o que são hábitos saudáveis. Precisa de psicoterapia e, por Uhum. fim, precisa de medicação. Uhum. Então, o tratamento farmacológico Ele é é o último. importante, Sim. mas ele não substitui o tratamento não farmacológico. Uhum. E E, isso é. Mariana, você Desculpa. comentou. Ai, porque eu gosto de É porque falar. você comentou sobre o comportamento, o que é que tem na dispensa, É. e algo que até a gente conversou antes de começar, que eu queria comentar, era sobre quando a obesidade é uma comorbidade, como é um paciente autista, como é um paciente com TDA, como que acontece o manejo desse paciente com a nutricionista?
Cada paciente ele é muito individualizado, então a terapia ela tem que ser única, não existe algo de bolso, de gaveta que você vai tirar. Então, assim, tem paciente que você vai colocar uma dieta restritiva, Sim, sim. efetivamente, né? Mas aquele paciente ele tem condições de arcar com aquela Com dieta aquela dieta. restritiva. Já tem outros pacientes que não têm condições de arcar com aquela dieta restritiva, não porque não tem dinheiro ou outra Uhum. coisa, mas porque não tem uma mentalidade voltada Sim, para sim. aquele tipo de hábito e comportamento que vai exigir dele naquele Uhum. momento. Então, quando você traz assim as especificidades, né, do neurotípico, por exemplo, eu preciso entender como aquele paciente funciona, como o corpo daquele paciente funciona para eu conseguir intervir. Então, qual é a relação daquele paciente com o alimento? Ele tem uma questão, uma transferência para o alimento afetiva, por exemplo? Uhum. Qual Padrão é o alimentar. significado daquele alimento, né? Se ele tem uma preferência por texturas, por temperatura, por um sabor, por uma cor específica que seja, eu preciso considerar isso na minha prescrição, porque senão eu vou estar fazendo uma dieta Uhum. que não vai ter nenhum tipo de efeito. Então, a Sim. terapia ali não vai existir. Então, antes de eu fazer uma intervenção, eu preciso ter esse conhecimento prévio do paciente como um todo, inclusive das particularidades relacionadas à condição clínica dele, seja ele um paciente hipertenso, diabético, TDAH, autista, né, TEA no caso, ou qualquer outro problema. Mariana, seria muito frustrante para a gente se não tivesse esse acompanhamento com um nutricionista. Deixa eu explicar. Você falou que você tinha um pouco de preconceito. Talvez Uhum. você tivesse ido para o endocrinologista já adulto. Uhum. Porque na minha rotina, o que eu vejo são muitas mães indo para o endocrinologista à espera de um milagre. Ah, acontece. Entendeu? Então, assim, não é que eles estão querendo o medicamento. Às Sim. vezes querem, mas um milagre no sentido, assim, que eu consiga. Eu vou falar assim, olha, depois de toda aquela conversa, de saber dos antecedentes, desde pegar a caderneta, olhar tudo, como é que tá o estilo, a alimentação, se faz atividade física, se usa medicação, chegar naquele ponto em que você vai falar: seu filho não tem indicação de uma medicação. Eu vou, né, Uhum. se esse é o caso. Mas assim, como endocrinologista, a gente, eh, na investigação, vai tentar afastar se tem alguma causa endócrina que justifique Isso. aquela obesidade. Exato. Mas a gente já, pela anamnese, a gente já vê assim, quando tem um erro alimentar. No Uhum. caso do atípico, quando você Uhum. fala, olha, meu filho só come coisa branca ou só come coisa pastosa, como é que você vai, né? É complicado. Então, eu vou ver já se tem alguma consequência dessa Uhum. alimentação. Mas, assim, espera de um milagre, por exemplo, assim, elas querem alguma coisa Que que os resolva. hormônios. Claro que a obesidade, ela tem é multifatorial, como a gente falou, tem parte comportamental, Uhum. tem parte hormonal, mas às vezes é frustrante porque a gente fala assim: olha, não tem nenhuma doença, graças a Deus não tem uma doença, né? Mas se você deixar, se a gente não intervir, se não prevenir se for o caso de uma mudança de estilo de vida, vai chegar, vai evoluir dessa condição crônica para complicações. Uhum. Que eu queria que o doutor Ricardo falasse das comorbidades, porque Isso. eu esqueci de falar também da circunferência abdominal, que é um parâmetro que eu Sim, uso sim. agora em todas as crianças, Uhum. assim, é uma medida Uhum. que eu faço para todas as crianças, porque é importante também você classificar para ver, descartar uma síndrome metabólica junto com Uhum. outras coisas. Uhum. Então, assim, resumindo, quando o adulto vai, às vezes, já está na ideia de que vai passar uma medicação. Sim. Quando é a criança, eu já falo, eu espero, tomara que a mãe entenda que Uhum. não é simples assim. E que a mudança, e que às vezes eu não vou achar não é uma causa endócrina, Uhum. entendeu? As causas endócrinas são, inclusive, muito mais raras do Uhum. que as causas chamadas exógenas, Sim. que são mais relacionadas a erro alimentar, inatividade física. A gente pesquisa, não é, Sim, Silvia? Mas é raro a gente é encontrar raro. uma causa endócrina ou sindrômica associada à Uhum. obesidade.
mas elas existem, é importante a Uhum. gente ficar atento. E os dados clínicos são importantes, como eu falei, a estatura. Se a estatura estiver abaixo do canal familiar, isso chama atenção. Quando que começou o ganho de peso? Um Uhum. ganho de peso que aconteceu antes de 5 anos de idade, especialmente antes de 2 anos de idade, é um dado Uhum. relevante na nossa anamnese. Se essa criança apresenta algum comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor, também merece nossa atenção. Se tem histórico de hipotonia neonatal e também os achados de dismorfismos, Sim. como o lábio superior fino ou as mãos menores de tamanho, Os olhos braquidactilia. amendoados. A gente já Isso, vai Uhum. olhando desde quando o paciente Entra abre na a porta. o porta. fenótipo. Aham. Exato. Isso. Então você já vai pensando assim, algumas faces já são sugestivas de certas síndromes Uhum. que estão associadas à obesidade. Isso. Então aí é fundamental um teste genético, né? Mas no caso assim, a maior parte das obesidades na criança e no adolescente, elas são exógenas, Isso. né? Uhum. Mas aí é difícil porque a obesidade exógena, ela é multifatorial. Mas a obesidade, a gente vai, também faz parte da gente investigar essa, Essa outra essa outra parte parte aham. endógena, né? Que seria a parte endócrina que nós temos que Sim. afastar é, é, síndromes Uhum. ou doenças endócrinas Sim. associadas Que à inclusive obesidade. é algo que eu gostaria também de perguntar, que acho que é nesse momento que vocês se aproximam muito da genética da medicina de precisão. Isso. Nesses casos em que vocês conseguem olhar e falar, olha, eu acho que aqui cabe esse tipo de análise, cabe essa investigação. Isso. Vamos Exatamente. reforçar mais uma vez que o doutor Ricardo falou que para um pediatra, né, geral, que Uhum. tem uma criança que está com a hiperfagia ou já está com uma obesidade no primeiro ano de vida, ou uma obesidade excessiva, né, importante em menor de 5 anos, tem um atraso do desenvolvimento Sim, sim. neuromotor, tem casos de hipotonia, Uhum. ou a gente pergunta se tinha dificuldade de sucção, um déficit intelectual, tudo isso já chama atenção. Uhum. Não é uma obesidade apenas por um estilo de vida Sim, sim. E adequado. tem a própria questão hiperfágica também. Às vezes a hiperfagia ela não é uma questão comportamental só, Isso. né? É, E aí requer uma investigação mais a fundo também, desse Sim. hábito, dessa compulsão. Às vezes é Isso. por uma transferência, às vezes é por um comportamento, mas às vezes não. E é nesse não que aí, depois de tudo feito, se ela continuar se mantendo com aquele padrão hiperfágico, aí precisa fazer, Uhum. porque tem indicações, né, Para para fazer o teste também. o teste genético. Vocês já tiveram casos de teste genético que voltado para obesidade ou não voltado para obesidade, né? Que você conseguiu fazer um diagnóstico, mudar um tratamento, direcionar, trazer realmente a medicina de precisão para o consultório? Já tivemos alguns casos de obesidade monogênica Uhum. e causas sindrômicas também. Já tivemos. O tratamento de precisão, a gente tem uma certa dificuldade porque envolve medicações que não têm disponibilidade, né, no Brasil. Uhum. Então a gente acaba utilizando as sincretinas, que é a semaglutida, Sim, sim. que tirzepatida agora foi liberada também, né? A liraglutida, mas a medicação de precisão mesmo, para tratar alguns casos, a gente Ainda não tem tem, aprovação. não tem, mas é muito importante o diagnóstico, porque muitas vezes algumas dessas doenças não trazem apenas a obesidade, Uhum. mas trazem outros problemas. Por exemplo, eu tenho uma família que 3 filhos têm a síndrome de Bardet-Biedl, Nossa. que é uma síndrome genética que cursa com obesidade, mas tem também retinite pigmentosa, polidactilia, alterações cardíacas, alterações renais. A obesidade é a É mais pontinha, uma coisa. é mais uma questão, mas eu preciso abordar outras questões Uhum. e preciso encaminhar para outros especialistas, e o diagnóstico foi possível através da obesidade. E a nutricionista é essencial nesse papel, porque Aham. é importante falar, Léo, que quando a causa é genética, muitas vezes os pais acabam atribuindo a hiperfagia e a obesidade
a questão genética. Quer dizer, meu filho come muito porque ele tem Uma uma justificativa, né? justificativa, tem uma deficiência da leptina, ou então tem um excesso de grelina na síndrome de Prader-Willi, isso que causa obesidade, então eu não posso fazer nada. Mas na realidade é aí que a nutricionista tem um Isso. papel ainda mais importante, porque mesmo nas obesidades monogênicas, genéticas, sindrômicas, a gente precisa trabalhar e atribuir o papel nutricional como carro-chefe para a mudança na história clínica dessa pessoa. Porque é buscar estratégias para que ele consiga ter um pouco daquela saciedade, né? De reconhecer, de um hábito alimentar saudável e tem ferramentas para se utilizar com relação a Sim. isso. Que você até comentou antes que não está restrito, não é só fazer uma dieta, né? Existem Não, todo hábitos é que você muito além. muda A que terapia contribui nutricional é uma terapia extremamente invasiva. na vida da pessoa, na rotina. Nem tudo, porque no alimento, o alimento em si, na nossa vida, tem significados que vêm antes da gente. Então, tem aquela história da avó, tem a história da mãe, Uhum. em tudo que a gente consome. Então, imagine, eu atendo alergia alimentar, um exemplo. E aí, quando você tem que tirar o leite da mãe e da criança, como é que esse menino vai crescer sem leite? Como é que a criança se desenvolve sem leite? Então, é uma crença. Sim, Então, eu sim. tenho que desconstruir aquela crença com relação àquele alimento específico para que ela consiga incluir um outro alimento em substituição. Na obesidade é a mesma coisa, eu tenho que desconstruir crenças acerca daquele alimento para formar um novo hábito. Não é só tirar uma peça do quebra-cabeça e encaixar, é tentar fazer isso de uma forma que equilibre todo o sistema daquele indivíduo, daquela criança. E da família que está ao redor também, né? Principalmente porque tem uma família em torno dela. Até porque o nosso objetivo, não é, Maria, é que isso seja um tratamento prolongado e, na verdade, para a Exato, vida toda, uma mudança. exato. Sim. Não é uma questão que vai existir apenas durante 3 meses, 6 meses, 12 Não, meses. É uma mudança para a vida. exato. Sem terrorismos, Mas é para a vida. mas é para a vida. É uma mudança de direção, né? Você tem que Isso. redirecionar, recalcular a rota Recalcular a e rota. seguir. Isso mesmo. E vocês tocaram no assunto que é a Vedete, que são as canetas, e elas já são utilizadas também para crianças, adolescentes, ou ainda é só o público adulto que está utilizando? Já são utilizadas. Desde em 2019 foi liberada assim a primeira medicação. Bom, já existia a medicação subcutânea, né? Dessas canetinhas que você está falando, a gente tinha a liraglutida. Começou para o diabético tipo 2, mas em 2020 foi liberada a liraglutida para adolescente a partir de 12 anos, com indicação, né, de um Uhum. peso de 60 quilos. Mas e a liraglutida é uma medicação subcutânea e de uso diário, tá? Depois teve outra molécula também, que é um agonista do receptor do GLP-1, né? Que é a semaglutida. Já ela é subcutânea, mas ela é de uso semanal, Aí, tá? Elas não são indicadas para todos os casos, tá? É também para a partir de 12 anos, isso são aí. indicações. E elas a gente já falou, elas fazem parte dos 5 pilares. Uhum. Ela tem que ser bem indicada. Na minha clínica, vamos assim, no exemplo No prático, dia a dia, no dia a dia. Eu já indiquei, tive uma boa resposta quanto à perda de peso, esperada, né? A gente inicia a medicação na mínima dose, não vai titulando aos poucos. Cada medicação tem a sua característica de aumentar Uhum. aos poucos, né? Fazer a titulação. Mas eu já tive paciente que, apesar da boa resposta de estar emagrecendo, por ser adolescente e não ter, como eu falei assim, maturidade, tive que suspender. Uhum. Por quê? E a paciente pulava as refeições, tinha risco de hipoglicemia, já tinha tido hipoglicemia. Como ela não sentia mais fome, ela ficava alegre e pulava as refeições. Uhum. E estava perdendo peso, Tá mas feliz, tá estava perdendo peso, feliz, tá bem? mas estava com risco de
precisa de uma nutricionista que readeque, né? Faça um plano alimentar. Ela vai diminuir as porções, mas é preciso que tenha os macronutrientes, os micronutrientes, porque senão você vai estar desnutrindo o paciente, e está perdendo peso e ficando desnutrido. Então, para adolescente, tem que ter o acompanhamento Uhum. da mãe, né, dos pais, de um profissional, do nutricionista. Então, em certos casos eu tive que suspender. Mas quero que Ricardo fale também de casos De que você tem de sucesso. sucesso. Você já tratou, porque você é pediatra, mas também é adulto. Você já Sim. tratou a mesma família Algumas com... vezes. Algumas vezes trata o pai, a Aham. mãe e filho. Já Acaba que aconteceu, todo mundo faz o sim. acompanhamento. Isso, exato. Agora, o que Silvinha falou é muito importante. Durante o tratamento com as incretinas, que são essas medicações injetáveis, a gente precisa saber quanto de quilocaloria diária essa criança, esse adolescente está ingerindo, qual a porcentagem de proteínas, dos macronutrientes, porque a desnutrição pode acontecer. E a sarcopenia, que era algo que a Isso, eu gente queria. não falava tanto, a Uhum. obesidade Uhum. sarcopênica. A gente tem visto isso por conta de inadequação na alimentação, porque a ação da droga, como é que ela age? Ela age reduzindo o esvaziamento gástrico, então deixa a pessoa mais saciada, porque o estômago ele fica mais cheio durante um Mas tempo maior, mas ele tem uma ação predominante no sistema nervoso central, inibindo as vias da fome e estimulando as vias da saciedade. Então, por conta disso, a pessoa, mesmo que coma pouquinho, ela se sente saciada. Então, esse é o grande mecanismo da droga. Claro que existem outras ações que também são benéficas, como, por exemplo, a atuação no sistema cardiovascular. A semaglutida, por exemplo, ela já foi comprovada com a droga cardioprotetora. Também tem a ação de nefroproteção. Então, algumas ações adicionais muito interessantes dessas drogas. Mas a gente precisa ficar atento à questão da desnutrição e da sarcopenia. Por isso que a nutrição é essencial. Isso é interessante porque as pessoas têm uma ideia de que quando olham uma pessoa com obesidade, acredita que ela não é desnutrida, né? sim, Mas a sim. obesidade, a pessoa que tem obesidade é extremamente desnutrida, Uhum. porque a qualidade do alimento que ele consome foca mais em caloria de carboidrato, por Uhum. exemplo, ou alguns tipos de gordura, do que necessariamente em micronutrientes. Então, há um déficit nutricional muito Muito sério. Acho que significativo. as pessoas pensam que desnutrido está relacionado a estar Aquela magro, né? magreza excessiva, né? Não. E como a perda de massa, massa magra, Uhum. paciente com obesidade, por exemplo, adolescente, que tem a restrição de mobilidade, né? Sim. Seja por alguma sequela neurológica, e que seria um benefício a perda de peso, mas você vai ter que dosar esse benefício, porque vai ter essa perda de massa magra. Tem a sarcopenia, né? A sarcopenia, já que é um paciente que não tem, já pode ter o risco já de diminuição da densidade mineral óssea. Então, tem que ser muito bem indicado, porque eu acho assim, na pediatria, o bom é que a gente não pode fazer um tratamento de uma forma irresponsável. Não, em qualquer especialidade Ah, é o certo. sim. Mas assim, porque são crianças que elas, elas dependem, né, dos pais. A indicação tem que ser muito bem feita, tem que ser acompanhada pelo nutricionista, pelo psicólogo, tem que fazer atividade física. Então, e não é banalizada, porque a gente tem muito mais medo dos efeitos adversos, né? O seu filho, você fala assim, olha, seu filho não tem indicação, você quer arriscar, né? Uhum. Porque às vezes o adulto fala, não, eu quero emagrecer só por um tempinho, né? Aham. Porque é um tratamento, como é uma condição que é crônica, tem indicação, melhora assim, a cardioprotetora, vai melhorar seu perfil lipídico, né? Então é muito bom. O adulto é diferente, mas a criança, eu acho que a gente eu tenho certeza que você tem que dobrar muito o cuidado quando você for indicar Uhum. o tratamento farmacológico. E uma dúvida que surgiu para mim é quando a gente está falando de nutrição, como que adapta a dieta de uma criança que, por exemplo, vai para a escola, tem que comprar um lanche
e manter essa disciplina para poder continuar tomando medicamento, continuar fazendo a dieta, não pular a refeição. Às vezes não tem o controle dos pais porque tá na escola ou chega em casa, não é o pai que está acompanhando, Uhum. tá com uma outra pessoa. Existe essa rebeldia também? Existe muito, porque isso depende muito da faixa etária, né? Hum, O fato é que uma criança, quando ela passa por um tratamento, ela precisa ser supervisionada. sim, Pronto. sim. Ela não decide. Ela pode ter o poder de escolha dentro de um contexto seguro para ela, mas a decisão é dos pais. Então, ela precisa dessa supervisão aonde ela estiver. Se ela tiver que ir na cantina, ela precisa ter a supervisão do que vai ser comprado, porque o pai vai estar dando para ela o dinheiro para ela comprar aquele Uhum. lanche. Então, assim, não é porque meu filho só come coxinha e salgadinho na hora do lanche, mas de onde vem isso? Também a gente não entra numa questão de julgamento, mas uma questão, não é sobre culpabilizar, mas é sobre ter responsabilidade, né? Então, o pai e a mãe, eles têm que ter responsabilidade sobre aquela criança. Então, assim, a partir do momento em que o pai, a mãe, a família se compromete com aquele cuidado daquela criança, sim, a gente começa a tratar todo um plano que vai considerar dentro de casa e fora de casa. Tem determinadas terapias que a gente precisa fazer uma intervenção pontual, assim, 7, 14 dias de determinados tipos de alimentos para restrição. E é que a mãe precisa fazer o almoço da criança para ela levar para a escola, porque a escola não dá conta de produzir aquele Sim, tipo sim, de aquele tipo de refeição, refeição. né? Então você vai ajustando. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que a filha dela é ginasta. E ela tem 12 anos e ela ficou impressionada com a disciplina dela, que faz quentinha, faz a Uhum. marmitinha dela. E isso é uma cultura, uma educação que aquela família vai instituindo junto com aquela criança. Então, esse processo, antes da mudança do hábito, do estilo de vida, tem que ter uma mudança de mentalidade. Porque você pode usar uma canetinha, você pode fazer uma cirurgia, você pode até fazer a dieta da lua, né? Existia a dieta da lua, do não sei o quê. Mas se você não tiver uma mudança de mentalidade, você não vai deixar de ter um pensamento obesogênico, Isso. Uhum. né? Porque a sua mentalidade vai ser E obesogênica, o a seu hábito prevalência vai ser está aumentando obesogênico. cada vez mais, né, no mundo aqui, por causa desse ambiente obesogênico que a gente vive. Sim. Exato. Eu acho que o trabalho nutricionista é quase um milagre. Às vezes, quando eu encaminho, eu falo, nossa, que difícil vai ser, né? Boa sorte. Porque quando a gente investigou e realmente cabe ao nutricionista quase fazer um milagre. Às vezes eu Uhum. penso assim, se encaminha para o nutricionista, para o psicólogo, porque da parte de endócrino, ainda, tipo assim, não tem o que eu fazer, né? E acompanhar também. Não, acompanhar. Porque o que eu percebo, Mari, muitas vezes muitos pacientes, eles até vão a nutricionista, fazem uma consulta, E não faz acompanha, não e volta. não volta É, depois. Ah, não, eu já fui a nutricionista, eu Ela tenho me meu deu um plano plano, alimentar, não preciso Não mais consegui de seguir. mas não está nada. aderindo. Não preciso mais voltar, precisa acompanhar. Precisa. Então, muitas vezes eu tenho muitos pacientes que acompanham Uhum. comigo e que não fazem acompanhamento nutricional. Precisa. E que vão numa consulta só e que acham que é suficiente, porque é muito complexo. E a Uhum. nutricionista, ela precisa acompanhar a composição do próprio paciente. Quer dizer, o Exato. que você prescreveu ali para aquele paciente que antes tinha um peso de 50 quilos, hoje ele tem 45, 40 quilos, no caso de uma criança ou adolescente, Isso. quer dizer, vai ser com uma prescrição diferente. Exato, exatamente. Por isso que chama terapia nutricional, porque é processual. Processual. Então, por exemplo, se tem uma criança e essa criança naquele primeiro, geralmente meu acompanhamento dura pelo menos 4 meses, pelo menos 4 meses. São 4 encontros mensais a depender do motivo. Uhum. O primeiro é uma avaliação. E aí, aos poucos, a gente vai ajustando durante esse período. Algumas crianças conseguem ter uma resposta muito rápida nesses 4 primeiros meses. Mas o que acontece? Essa é igual adulto. Quando começa a ganhar peso, ou perder peso, a ficar bem assim, a família já acha assim, não, já tá tudo certo, já resolveu. Não precisa Mas ainda. aí chega a fase de estabilização, porque ela Uhum. começa a estabilizar o peso. E aí, daqui a pouco, começa a ganhar de novo tudo aquilo que perdeu. Isso. Porque, na verdade, não houve mudança do hábito, da mentalidade, do comportamento. Houve um impacto inicial e que precisa ser sustentado. E essa fase posterior é a que requer maior vigilância. E a fase posterior é a fase que pode ter deficiência nutricional, Exato. pode precisar de reposição
que a gente acaba repondo, né? Exato. A endocrinologia acaba tendo um papel de repor ferro, repor vitamina D, Suplementando. suplementando, mas a base é a nutrição. Então Isso. não vai adiantar eu dar vitamina D Viver de ou dar comprimido não tem viver de como, né? comprimido, não é, a proposta não é essa. A proposta Uhum. é que a nutrição consiga resgatar os déficits que esse paciente possa ter durante o tratamento. Por isso que eu reitero a importância do segmento nutricional e não apenas de É. uma consulta Uma única. consulta não dá para nada. O pediatra, né? Eu atendo os pacientes até tem a transição que a gente do endócrino pediatra para o endócrino quando ele fica adulto. Uhum. Só que eu, nos pacientes com a obesidade, a gente espera que os que estão fazendo o tratamento farmacológico, tendo uma boa resposta, eles tenham o tempo necessário para, além da perda de peso, a modificação do estilo de vida, acontecem algumas modificações a nível cerebral, de Uhum. gliose, diminui não só a composição corpórea, Sim. mas A bioquímica a do bioquímica cérebro. do cérebro, né? Porque não existe uma resposta para a pergunta: até quando eu vou tomar Uhum. a medicação, né? Pelo menos eu não dou Uma uma previsão. previsão, como Uhum. assim, se tem tratamentos que a gente fala, olha, em média vão ser 2 anos, né? Sim, Né? sim. Isso vai até certo ponto. Mas na questão de obesidade, como é uma condição crônica, a princípio não tem é uma resposta Sim. individualizada, depende, né? O E que que a você gente acha, nem Ricardo? tem, né, Silvia? A gente não tem Tem. essa resposta ainda. Então, realmente não dá para dizer. Eu acho que é importante também a gente falar aqui sobre as repercussões que a obesidade pode ter na infância e na adolescência, Ah, que eu acho que isso é importantíssimo, é. importante a Uhum. gente reiterar. Dislipidemia, a gente tem visto cada vez mais crianças com hipertrigliceridemia, com Uhum. elevação de LDL, que é o colesterol aterogênico, e a A gente precisa hiperinsulinemia, hiperinsulinemia, né? Por causa pré-diabetes, diabetes tipo Diabetes, 2. 2. É. A gente tem visto em Uhum. adolescentes, que era algo que a gente só via em adultos. hipertensão. Hipertensão arterial, alterações puberais, a obesidade ela pode antecipar sinais de puberdade, então a gente precisa ficar muito atento às crianças com obesidade, principalmente as meninas. Uhum. Elas podem ter sinais puberais mais cedo, podem ter menarca precoce e muitas vezes o tratamento vai ser o tratamento voltado Geral. para a obesidade. Exato. E pode também comprometer a estatura, tá? Claro que não é uma regra, mas alguns É uma casos de possibilidade. obesidade é uma possibilidade. Alguns casos de obesidade podem vir acompanhados de alterações na estatura. A gente precisa ficar atento. As crianças com obesidade exógena tendem a ter uma estatura até mais alta, mas elas têm idade óssea avançada. Então a gente precisa ter cuidado, porque a depender do avanço de idade óssea, isso pode gerar comprometimento de estatura final. Geralmente isso não acontece, né, na obesidade exógena, mas a gente precisa ficar atento às questões de estatura também. Fora as questões de aprendizagem, né? Se eu entendo que aquela criança ela tem uma desnutrição, uma deficiência nutricional, principalmente de micronutrientes, eu tenho todo o ciclo metabólico dela comprometido. Então, eu tenho deficiência de aprendizagem na escola, a questão das relações interpessoais dela fica comprometida. O bullying O Nossa, isso bullying. é é algo difícil a que gente imaginar, porque assim, Então, é um é um universo ajuste de uma coisa que, se não é bem feito, Tem que ajustar vai o repercute sono repercutir também da muitos criança, né? aspectos. sono. O sono é O uma coisa sono. importantíssima na Aham. criança. E a gente ainda está falando de criança, né? Porque É. ainda vai chegar a fase adulta depois, e se não corrigir agora, vai desandar tudo mais para frente. Exato. E nosso tempo já está acabando, mas ainda algumas dúvidas ainda existem. Eu estava lembrando, voltando das canetinhas, e já tem estudos mostrando essa utilização a longo prazo, ou é algo tão recente que não deu tempo de ter os estudos ainda? não De é mais de estudos. 10 anos, adolescente tomando isso. Quer dizer, ele vai tomar por 10 anos? Veja, Léo, a gente não tem isso de 10 anos que eu saiba, ainda não temos. Mas essas medicações, a semaglutida, a tirzepatida agora, recentemente, já tem estudo em criança
na realidade, em adolescentes, Sim, perdão, adolescente. 12 anos, mostrando segurança. Há estudos com crianças a partir de 6 anos, tá? Não foram divulgados ainda, Ainda mas está acontecendo. acontecendo estudos em crianças a partir de 6 anos, Uhum. mostrando, pelo menos de forma, a gente vê assim, os previews de que a medicação parece que é segura. Também é seguro. Parece que é segura, mas a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer a tão longo prazo assim, como você perguntou. Uhum. A gente não pode terminar sem falar da parte da genética, tá? Dos Com testes certeza. genéticos. E outras coisas também. Essa parte da genética, a criança ela faz acompanhamento com o pediatra, né? Começa por puericultura. O pediatra encaminha para o endócrino, para gente. Uhum. E o endocrinologista, lá singular, né, na nossa equipe, a gente, de qualquer dúvida, suspeita de alguma coisa, de uma obesidade que possa, se você não tem, assim, existem síndromes, mas também tem a obesidade não sindrômica, a gente pode, a gente deve Sim. encaminhar para o Uhum. geneticista, né? Porque o olhar do geneticista também é outro olhar diferente É do diferente, é. endócrino, né? Quando a gente fala em síndrome, me parece a ideia que as pessoas têm é que a síndrome, uma criança com síndrome genética, ela precisa ter um fenótipo muito clássico de uma Isso. síndrome Uhum. genética. É muito importante falar, eu já tive caso de criança com Prader-Willi que o diagnóstico foi dado quando chegou ao meu consultório, já tinha passado por outros colegas antes. Não que assim eu seja nada assim superior a ninguém, não. Sim. Mas o nosso olhar mais cuidadoso permite diagnósticos específicos que muitas vezes passam Passam despercebidos. despercebidos. Aconteceu essa semana, segunda-feira atendi com a criança com alta estatura, não foi obesidade não, mas tinha uma esclera azulada. Aí quando eu falei a esclera azulada, a mãe falou, como assim? Aí eu falei, percebeu que o branquinho do olho da sua filha é mais azulzinho? Aí quando ela olhou, ela disse, é mesmo? Nunca tinha percebido a menina de 10 anos. Então, às vezes, os pais não percebem isso porque Uhum. os fenótipos podem ser discretos. Qual é a informação que eu quero passar aqui? Toda criança, todo adolescente precisa de uma avaliação com endocrinologista pediátrico e, a depender do caso, precisa de investigação genética, porque os quadros genéticos podem ser sutis. Uhum. Então, Exatamente. nem sempre o diagnóstico vai ser aberrante, de você olhar para a pessoa e dizer, tem a síndrome Sim. genética. Não, pode ser muito sutil. Se for, Uhum. por exemplo, a variante MC4R, não tem fenótipo nenhum, é só obesidade com alta estatura. Se for para Prader-Willi, o tratamento vai ser com GH recombinante, que é o que vai melhorar essa criança do ponto de vista de composição corporal. Isso. Se for uma deficiência de leptina, eu não vou dar uma canetinha para emagrecer, eu vou dar porque Sim, falta sim. aquela leptina. E o fenótipo vai ser mais voltado para infecções de repetição. Então, muitas vezes a criança tem, né, obesidade, começa a ter infecção cutânea, infecção respiratória, a gente acha que aquilo ali não tem nada a ver. Mas Uhum. quando a gente monta o quebra-cabeça, percebe que ali pode ser um quadro genético. Então, a informação que eu queria passar é essa. Não E- esperem um fenótipo florido, não. Uhum. Pode ser sutil. São coisas, são detalhes e é algo importante que em outros episódios a gente já conversou sobre isso, que é às vezes a gente não percebe a importância de uma avaliação do geneticista, porque a sensação que eu tenho é que às vezes os especialistas estão vendo muito a parte endócrina, mas às vezes esse paciente ele também precisa de acompanhamento de um neuro ou de alguma outra especialidade, e às vezes o geneticista consegue ver de uma forma um pouco mais geral isso tudo, O X frágil, ele olha assim, né? E já E nos orienta o teste orienta, ideal. é. Porque já aconteceu de eu atender uma criança que tinha um quadro parecido com Prader-Willi. Uhum. A pediatra achou que era mesmo, ela pediu um cariótipo. O cariótipo veio normal. Cariótipo é um exame que é Muito bom. como Triagem, se no fosse um caso. carro-chefe, né? A gente entra com o cariótipo. A gente tem que lembrar que o cariótipo, ele não vai A ver. resolução é baixa, né? Exato, ele não vai ver uma alteração gênica, ele não vai ver uma deleção, uma microdeleção de um Exato. cromossomo. Então, não é uma ferramenta ideal. Então, o geneticista também tem esse papel de nos direcionar para a ferramenta ideal para fechar um diagnóstico. Ela afastou o Prader-Willi porque o cariótipo era normal. Uhum.
E aí não continua a investigação, né? Tem que continuar a investigação. E uma outra coisa que também da genética, eu fui fazendo cara de paisagem, gente, mas eu sou geneticista, tá? É, é uma ciência que está evoluindo, assim como as outras também, e existem novos testes. Então, testes que agora estão sendo comentados também em outras áreas são os scores de risco poligênico. E já existem estudos de score de risco poligênico para obesidade também. E que aí é quando você vai sair de uma obesidade monogênica e você vai começar a ver diferentes mutações em diferentes genes que, quando somadas, vão contribuir para esse fenótipo. E isso é importantíssimo porque aí a gente abre muito mais a possibilidade de você ter diagnóstico, você entender melhor o paciente, direcionar melhor o tratamento. E é algo que, assim, esse exame, por exemplo, ainda está, digamos assim, em estudo populacional. Então, depende de dados da nossa população para a gente conseguir adaptar e fazer essa análise de forma bem específica. E outro teste que também está sendo usado também na área de endócrino, também voltado para a obesidade, é a farmacogenômica, que a gente consegue avaliar como aquele paciente vai metabolizar 200 medicamentos diferentes para áreas diferentes. Então, às vezes, inclusive para a GLP-1 também já tem estudos para a gente conseguir avaliar, porque vocês percebem na clínica que pessoas respondem melhor ao medicamento do que outras. Então, isso também a gente já consegue, ainda está sendo testado, está sendo validado, mas é também algo que já é evidente. É possível você já olhar, pegar um exame e já falar, olha, esse daqui talvez a gente use um ou use outro, a dose não vai ser essa, a gente já pode começar com uma outra dose. A genética é fantástica porque ela pode tanto intervir, né, definir uma terapêutica, a conduta correta, como você pode prevenir em alguns casos, né? Sim, sim. Retardar alguma, se existe. Então, eu sempre falo, olha, conhecimento nunca é demais. Quando às vezes as mães questionam, os pais, mas por quê? Né? Qual o benefício? Você está querendo fazer ciência? Sim, Não. sim. Existe um motivo de você pedir um teste, quando você tem uma suspeita, você não vai pedir um teste Só por pedir, né? só para pedir. E da obesidade, eu gosto de que hoje já não tem mais aquela ideia, aquele conceito de que é obeso porque não tem força de vontade, né? Uhum. Esse estigma. Sim, Então sim. já mudou, já tem um conceito de que não é só cada pessoa, né? Existem mais de 600 genes que regulam a saciedade, a parte do apetite, a distribuição de tecido De repouso. adiposo, metabolismo, essa parte do metabolismo Uhum. energético. Então, não é só É só querer, né? não é só querer. Então é uma visão singular, né? Exato. De cada indivíduo é singular da obesidade. Mas apesar de tudo isso, como pediatra, endocrinopediatra, eu sempre é chover no molhado. Eu sempre falo que o tratamento a gente conta multidisciplinar, no sentido de que se não tiver uma reeducação alimentar, um Sim, estilo de sim. vida adequado, a medicação sozinha não vai ter um efeito assim tão bom como se fosse, Não é né? sustentável, Não é né? Não é o sustentável, milagre que você exatamente. falou que as pessoas às vezes chegam no consultório esperando um milagre, né? Isso não é um milagre. Pois Apesar de ser ótimo, não é um exato, milagre. Prever exatamente. efeitos colaterais também, Léo, Sim, consegue. sim. A gente já consegue entender coisas que vão acontecer, como você vai metabolizar, se você vai ter mais acúmulo de algum substrato, alguma coisa, aí você já consegue inferir se dá para dosar melhor ou não. Isso é muito interessante. É. Muito Muito. É interessante. individualizar o tratamento do começo ao fim, né? Aquele indivíduo, na verdade, porque Sim. você define exatamente o que ele tem como diagnóstico, consegue precisar a terapêutica, tanto em diversos aspectos, Uhum. não só do ponto fármaco, né?
quanto às consequências, O repercussões que vai ter. clínicas. Então, você vai conseguir seguir direitinho daquele paciente. E a gente está falando de crianças, então você vai conseguir seguir durante muito tempo ainda. Exato. O papo tá fluindo, tá bem divertido, tá super interessante, mas eu queria perguntar, saber se vocês têm alguma mensagem final para deixar para o pessoal que está assistindo a gente até agora, e já agradecer a presença de vocês, a oportunidade de tirar dúvidas e de debater sobre esse tema. Espero que a gente consiga debater outros mais para frente. Doutor Ricardo, você quer começar? Bem, eu quero agradecer. Para mim foi uma honra estar ao lado de vocês, que são colegas maravilhosos e que eu tenho o maior carinho e respeito. E obrigado por me chamar aqui. Estarei à disposição em outros momentos também. Doutora Eu Silvia? também só tenho a agradecer a todos vocês. Eu achei que fosse demorar para passar o tempo, mas Não, passou muito voa. rápido, voou mesmo. E como o doutor Ricardo falou assim, o acompanhamento é muito importante, né? Então, a mensagem de Uhum. acompanhamento ante qualquer dúvida, né? O acompanhamento com o profissional é fundamental. Fundamental. Exato. Também quero agradecer. Eu adoro ficar aqui com vocês conversando. E a mensagem que eu tenho para passar é: não busque resolver um problema, mas busque entender ele, porque entendendo a gente consegue uma resolução mais efetiva, né? E isso só acontece com uma equipe multi mesmo, Uhum. porque uma pessoa só, uma andorinha só não faz Não verão. faz o verão, né? E são intervenções que a gente faz, mas elas têm que ser continuadas. Tem que e ser isso tem que sustentáveis, durar. e durar. Bom, então, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de assistir os outros vídeos, se inscrever no nosso canal e até o próximo Papo Singular. Tchau, tchau. Curte, comenta e Até. compartilha.